responder por partes, Vitor. Primeiro, vamos falar a questão do tempo para o médico. Cara, isso a gente sabe que é talvez o principal ativo, não só do médico, mas de todo mundo, e é um dos principais problemas que a Mehmet se propõe a atacar. Então, a gente é super parceiro do médico em garantir que ele tenha não só mais tempo, mas melhor uso do tempo e tempo de mais qualidade. Então, tudo que a gente conseguir automatizar ou melhorar a velocidade, deixar mais rápido para o médico, a gente vai fazer para quê? Para que ele tenha mais tempo com o paciente na consulta, tá? Então isso é bem propósito da Mehmet, é muito forte pra gente, a gente é meio insano até, a gente mede tempo lá e, cara, qualquer clique a mais, a gente, não, tira esse clique, tira essa tela, volta lá. Me permita a parte, cara, porque, você falou que coloca já os medicamentos. Deve ser insano isso pra vocês colocarem todos os medicamentos que existem. Hoje a base da Mehmet é a maior e mais completa do Brasil. Ninguém tem, assim, nem o DataSUS tem, nem as indústrias farmacêuticas, nem o varejo. Se você somar de todos eles, é o que provavelmente é a base da Mehmet. Primeiro. Segundo, não é só medicamentos, tá? Então tem os medicamentos, tem manipulação, dermatocosméticos, periféricos, que a gente chama. Então, por exemplo, fralda, curativo, órteses, próteses, são itens de prescrição. Cremes. Então, assim, não é só medicamento, né? E sim, é muito complexo, né? Todo dia a gente tem um time, né, cara? Eu sou diretor médico. Dentro da minha área existe um time de inteligências clínicas. Dentro desse time tem um squad que a gente chama de catálogo, que basicamente eles cuidam da base. Então, esse time, composto ali de principalmente farmacêuticos, tem enfermeiro, tem médico, tem biomédico, em conjunto com o time jurídico. O que esse time faz? Literalmente, ele passa o dia inteiro atualizando o catálogo. Então, eu brinco, cara, eles acordam de manhã, eles limpam, tira tudo do catálogo da Mehmet que saiu de linha, é super comum, o pessoal não sabe, todo dia sai em diário oficial, Anvisa, portaria, remédio sendo tirado de linha, sendo bloqueado, sendo suspenso. Então, eu falo que, literalmente assim, cara, esses caras acordam, eles tiram tudo que tem que tirar, almoçam, e de tarde eles incluem tudo que tem que incluir. E aí entra, por exemplo, os canabinoides. A Mehmet já tem todos os canabinoides que estão regulados pela Anvisa, você já consegue encontrar no nosso catálogo. Então, eu gosto de falar assim, cara, chega esses caras aí, essa turma lá, menina, é um time que é a grande maioria de mulher, ainda bem. Chega às 18 horas, eu brinco, né? Às 18 horas eles penduram o crachá lá, né? Metaforicamente, e naquele momento a Mehmet tem um novo catálogo, e é o catálogo mais updated do Brasil. Então é um baita esforço e que tem para fazer isso. Para ajudar o médico, né? Para deixar fluido. Ter certeza que ele tá prescrevendo algo que pode, né? É difícil pro médico. Ter um gap do médico não acorda de manhã lendo portaria da Anvisa para saber, puxa, será que saiu? E assim, droga super comum, tipo a ranitidina, que era uma droga super comum. Aconteceu na minha família do médico prescrever e eu, não tá mais vendendo. Como assim? O médico não sabia que tinha sido tirado de linha. Questões, às vezes, de lotes específicos, enfim, de toda uma história lá. Então, é um baita trabalho, precisa de bastante gente, multidisciplinar, como eu digo, envolvendo o profissional de saúde e o pessoal do regulatório jurídico, né? Então, tem esse desafio lá. Então, voltando lá. Então, a gente tá super, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar o tempo do médico, melhor. Tá. Como que funciona a inserção de nova ferramenta para o médico? E aí, vale software, vale um bisturi novo, vale um remédio novo. O médico, por definição, ele é séptico, ele vai demorar para aceitar aquilo, entendeu? Ele vai, não, peraí, eu preciso ser convencido, eu preciso ler o que o fabricante fala, aí eu vou ler o que os cientistas estão falando, e não basta estar no artigo, eu quero ver se os colegas estão usando, eu quero, né, entender se aqui no meu hospital, então assim, demora, tá? Até porque no começo, muitas dessas novas tecnologias não estão prontas, por isso que existe toda a cadeia regulatória, então assim, cara, pensando em biossegurança, você também não pode tirar a Anvisa. Tira a Anvisa, atrasa. Pô, pode atrasar, mas não dá. Ninguém vai querer tomar remédio que... Claro. Né? E a gente viu o que acontece aí quando pessoas mal informadas e quando as coisas não seguem a ordem certa, começam a propor tratamentos esquisitos. Passamos por isso, né? Na pandemia. Todo mundo viu, ou seja, é um problema real, não é que cara extrapolando, né? Então, o médico ele é séptico de natureza. Porém, cara, uma vez que o médico conhece aquilo, a ferramenta, ele entende o porquê que ele tá usando, ele começa a usar, e por mais que às vezes ele tenha atrito, ele percebe que aquilo de fato melhora a prática, ele não volta, cara. É o que eu falei, vai lá,
há 10 anos atrás, meu chefe reclamava, esse seu negócio de pôr sistema, eu tô velho pra isso, isso aí não vai rolar pra mim. Vai lá tirar o sistema dele agora. Você quer saber? Esse cara agora tá pedindo pra pôr no iPhone, esse cara tá pedindo inteligência artificial, ele não volta atrás. O médico que tá operando com cirurgia robótica, ou com vídeo laparoscopia para operar o joelho, como você disse, pergunta se ele gosta de operar aberto. Ele começa a falar, cara, isso aqui é meio medieval, tá? Então, isso vale para uma ferramenta de software. Ele vai ter uma resistência no começo natural, porque ele não... Pô, isso aí ajuda, me atrapalha. Realmente vai ter uma fase que a gente sabe de inserção de tecnologia que demora, os early adopters se ferram, porque a ferramenta ainda é imatura, não está ajustada para o fluxo. Então, tem uma fase difícil. E se você olhar para o setor de saúde como um todo, a gente está digitalizando ainda e está vindo a transformação digital, mas a gente ainda está digitalizando. Exato. E a digitalização, para qualquer coisa, a gente sabe, está no livro, tem essa fase de adoção que a tecnologia é ruim, que demora a ter que treinar. Mas depois que você põe ele ali, cara, ele não volta. Ou seja, o médico ama a Memed. O médico que usa, ele não volta pro papel. A gente tem mais de 80% de... 80% não, 80% de NPS. Deu uma caidinha agora porque a gente mexeu umas coisas lá, a gente sabia, mas em geral flutua ali com uns 80%, que é um NPS ótimo para médico. Médico não dá nota boa para nada, ainda mais para uma ferramenta digital. Então, o que a gente vê é, quando ele começa a usar, ele confia e ele vê resultado de fato, cara, aí pronto, aí ele vira seu... Ele ama, ele posta na rede social, ele fala pro médico, tem um efeito mouth to mouth, tem toda uma viralidade, que é um pouco que a Memed tem vivido aí nos últimos anos depois da Covid. E então a Memed é B2C, o cliente de vocês é o médico ou é o hospital, é o plano? Depende do que a gente considera com o cliente. A gente gosta de falar que a gente tem um modelo B2C, que a gente gosta de falar B2D, né? Aprendi essa aí com a turma lá da... Doctor. B2 Doctor. Porque o C remete Tá muito a certo. paciente, né? E a gente tem um abraço de paciente. Então, aprendi lá com o Lasse e com a Natália, um abraço pra eles lá da Prontimed. E a gente tem usado esse termo, né? Então, o primeiro, digamos, cliente foi o médico, que é o nosso usuário, vamos chamar não de cliente, no usuário. Por que não sei ser cliente? Porque ele não paga. O usuário, a plataforma é de graça pro médico e a gente gostaria e pretende que seja sempre, tá? Porque a gente entende, cara, o médico tem que usar. Eu vou começar cobrando do médico. Isso é um erro que eu vejo ali. Não é um erro, assim. Os empreendedores precisam ganhar dinheiro, mas, cara, eu acompanho empreendedor de saúde há 5 anos, a jornada é sempre a mesma. O médico vai pagar. O médico não paga. Então o paciente vai pagar. Não, o paciente não paga. O cara tem convênio. Então a operadora vai pagar. Cara, a operadora tá quebrada, ela não paga. Poxa, então será que o hospital paga? Aí o cara roda, no final, quem que paga? A indústria farmacêutica, sempre. Aí o cara vai mudando, pivotando pra ver quem é que paga. Tô resumindo, brincando aqui, mas enfim. O médico, cara, ele tá apertado em custo e ele tem que pagar os custos do consultório, ele tem que pagar o sistema de faturamento, de agendamento, o prontuário, o WhatsApp Business, cara. Mas é R$30, cara, você vai meter mais uma conta ali no médico, porque a gente o médico é uma coisa única, cara. Hoje, com consolidação do setor, você começa a ter um perfil de médico mais corporativo, que de fato é funcionário. Eu percebi isso muito rápido, isso foi bom pra mim. Eu falei, cara, por mais que eu sou aqui de um lado um artesão, um cientista, pro outro lado isso aqui é uma linha de produção, cara. Você faz 50 exames por dia, você faz 100 consultas por dia, é uma atrás da outra. Então é uma coisa assim única, né, o profissional de saúde, porque por um lado ele é um cara ultra especializado, por outro lado ele é um peão de linha de produção, por um lado, no sentido de que tem muita repetição e tal. Então é mega complexo gerenciar aí. Ou seja, o médico é cada vez menos autônomo, no sentido que hoje em dia ele quase sempre está ligado a uma instituição, ou um hospital, ou um convênio, ou uma grande clínica. Quando o cara tá ali no consultório dele, cara, ele é ao mesmo tempo médico, empreendedor, ele é funcionário e dono, e o médico não aprende a fazer isso, não é treinado para isso, não sabe. Você tá me contando, né, da sua esposa que trabalha um pouco na área de gestão, e aí vai aprendendo assim, cara, se virando, né? Então, assim, é muito difícil pro médico fazer gestão financeira, ele não tem tempo para isso, ele não sabe, ele não quer. E aí, cara, você vai... Ele, no primeiro momento, ele olha aquilo como mais um custo, então não dá, cara. Não dá para cobrar do médico, a gente sabe, e a gente quer que eles usem. Então é de graça pro médico, né? E aí a gente conecta o resto do setor, porque é uma plataforma. Então, pensando em B2C, cara, a gente também tem um cliente paciente, porque ele tá recebendo as receitas. Então, tem uma frente ali que também não é cliente, porque ele também não tá pagando, né? E a gente conecta ali indústria farmacêutica, os prestadores, principalmente os laboratórios, porque lembra que exame também é um item de prescrição, então não é só remédio, tem catálogo de exame também. Então a gente conecta ali os prestadores, que
que eventualmente querem fazer os exames. E aí a gente tenta... Então hoje a gente seria um B2D to C, talvez, né? O nosso modelo, né? Sei lá, a gente tá... É realmente uma plataforma, cara. A gente tá conectando ali todos os players, então a gente entende que todos são usuários, clientes, e para cada um a gente tem uma abordagem e tenta entender diferente, e a gente tem produto e serviço diferenciado para cada um. O paciente, acesso a tratamento, porque é a parte que a MeMed está fazendo agora, então uma vez que ele recebe a prescrição, cara, e o resto da jornada? Para o paciente, aquilo é o começo da jornada. Ele tem que comprar o remédio, ele tem que tomar o remédio, ele vai ter que voltar no médico depois. Então, é aí que a gente começa a desenvolver produtos e serviços com olhar de paciente. E os nossos parceiros, sim, B2B, que entram aí as operadoras de saúde, entra a indústria farmacêutica, o varejo farmacêutico e os prestadores, cada um. Alguns usam a plataforma de prescrição, outros estão interessados em vender produtos, como os laboratórios querem, entre aspas, vender os exames através do agendamento, as farmácias querem vender os remédios. Então, para cada uma dessas da frente, a gente atua de um jeito com produtos e serviços diferenciados. Então, vocês não estão olhando para rentabilizar nesse momento? Vocês não tem take rate de nada? Não, a gente vai estar começando agora, durante assim, como que é a história? Aí eu preciso te contar o que aconteceu no Covid, cara. Então, vamos lá. Até o Covid, vamos lá, comecinho de 2020, né? Ou 2021, 2020. Comecinho de 2020, cara, a MeMed já tinha uma base de usuários expressiva, já tinha ali, sei lá, 30, 40 mil médicos, já fazia ali 5 milhões de prescrições digitais por ano, que era super legal. Tinha grandes parceiros, já tinha parceiro grande, uma das maiores operadoras do país já usava internamente, vários softwares médicos, né? Porque isso é legal também da MeMed. A MeMed, ela tem o uso ali standalone que a gente fala, o médico entra no site e usa como plataforma, mas a gente está embarcado dentro dos principais prontuários e dos sistemas de telemedicina do país. Então, muitas vezes, quando o médico está usando um outro sistema, o módulo, entre aspas, de prescrição é MeMed, digamos assim. A gente embeda lá dentro, white label, tem várias formas de integração, a gente é super agnóstico. Tem a Connect. Por exemplo, a Connect, né, cara, tem ferramenta de prescrição da Connect, é powered by MeMed. Na Conexa, né, que é talvez a maior startup de telemedicina aí que bombou no Covid também, eles usam o MeMed como ferramenta oficial de plataforma, né? Então, de prescrição. Então, a gente tá embedado. Então, a gente já tava bem ali. Só que o que acontecia, cara? O médico, era só o médico, era só inteligência pro médico. O médico acabava de prescrever, aquilo, por mais que a gente mandava pro paciente, o que servia aquilo? Então, o médico ainda tinha que imprimir, carimbar. Né, cara? Carimbar. Por mais, a gente botou assinatura digital, tá bom. Ele não precisava mais carimbar, mas ele precisava imprimir. Por quê? A farmácia, nossa, você chegava lá com o celular, receita digital MeMed, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a gente tinha até o começo de 2020, por mais que tinha lá, os caras vão me matar, não posso estar errando nos números, eu vou arredondar, vou dar uma arredondada, assim, só para efeito de, né, pra ficar didático, tá? Mas, sei lá, a gente tinha lá 5 milhões de prescrições por ano. Quantas eram dispensadas na farmácia digitalmente? 0. Quantas farmácias aceitavam receita digital? 0. Né? A gente tinha piloto ali com 2 que a gente estava testando para ver como é que ia fazer, já pensando no seu futuro. Cara, veio o Covid, as pessoas trancadas em casa, as farmácias querendo vender, os médicos prescrevendo, os pacientes precisando comprar. E aí, como é que faz? Então, chegou, tem uma história super legal na MeMed, um desses parceiros nossos, um dos maiores, que é uma grande operadora aí de saúde, que já usava a MeMed full, cara, tipo assim, né? Ligou na sexta-feira lá pra MeMed, o Dória decretou lockdown na quinta, e os caras ligaram na sexta, olha, a gente tá indo full telemed aqui a partir de segunda, full, os ambulatórios vão fechar, todo mundo de telemed, então são, sei lá, 300 médicos atendendo 100% online, e a gente precisa fazer, esses caras vão prescrever. Então a gente precisa de 2 coisas, vocês precisam me ajudar. A gente precisa meter certificado digital e assinatura digital para todo mundo até segunda. E, by the way, cara, você precisa convencer alguma rede farmacêutica grande aí a aceitar esse treco, porque a gente só vai mandar online. E foi literalmente isso, cara. E aí, essa é a beleza, né? Quando você tem a demanda, deixa com a gente. E aí, sai ligando farmácia em farmácia, cara, ó, isso vai rolar, cara. E aí a gente aí vem, né, cara, 8 anos de estrada, né? 7 anos de estrada naquela época. Tecnicamente já estava pronto, o regulatório, a gente estava pronto. E aí, enfim, rapidamente teve uma série de coisas de regulação. Então, a prescrição eletrônica foi regulada como documento médico. Então, era aceito, podia assinar e estava ok. Então, em tese, a farmácia poderia aceitar, a Anvisa deu ok. O que precisava é ter uma forma de
de dispensar, porque existe uma parte que, tecnicamente, é a dispensação do medicamento, que o farmacêutico é obrigado a ver a prescrição, conferir, dar o medicamento e ele dá baixa naquela receita para ela não ser usada de novo. Isso é feito com papel. Ia ser feito digitalmente. Olha aí mais uma beleza do digital. Pra gente fazer auditoria dessas... Imagina como é a auditoria de dispensação de receita na papelada. Horrorosa. Ou por amostragem, né? Então, o que a Memed fez? Que pouca gente sabe. Hoje, são 80 mil farmácias que aceitam Memed no Brasil. Virtualmente todas. Então, a gente tem um time só de onboarding, de CX de farmácia. Todo dia a gente ligando, querendo cadastrar. O que significa uma Memed aceitar uma farmácia aceitar Memed? Elas têm um software Memed lá, que a gente oferece de graça também, que é um dispensador. Então, quando você recebe a sua receita, que tem um QR Code ou um token, você vai na farmácia, ele lê aquele QR Code, o código lá, ou ele digita o token num software Memed, e a gente faz a dispensação e prepara toda a documentação para ele ter lá, caso ele seja auditado pela vigilância sanitária, enfim, ter toda uma parte regulatória para isso. Então, ou seja, a gente também ajuda o cara lá. E aí foi isso que aconteceu, cara. E aí a gente passou em poucos meses, de 0 farmácias para 20, 30 mil. Hoje são 30 mil com software instalado, mais de 80 que já são cadastradas. E aí explodiu o negócio, entendeu?